Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E no vídeo de hoje é um vídeo sobre o nosso Glow Up de 2026. Bom gente, para começar esse vídeo então, eu vou iniciar aqui fazendo não é skincare, mas a preparação assim de pele para o meu dia. Já são, na verdade, deixa eu ver aqui, 11h50 quase, 11h45. E já era pra ter passado protetor solar e tal. E assim, hoje, o que eu vou fazer durante o meu dia, né? Eu tô de férias ainda, então eu provavelmente vou estudar hoje, ir pra academia, que é o que eu tenho feito aqui durante as minhas férias. Como vocês sabem, eu sou professora, né? E já vão fazer quase aí 4 anos, praticamente. E aí faz bastante tempo também que eu não gravo nenhum vídeo aqui pro canal e tal. Mas enfim, então hoje, como eu ainda estou de férias, a minha rotina tá sendo acordar, tomar um café, fica um pouco de boa, no caso hoje já limpei a casa. Então assim, e a principal coisa para tentar assim manter organizado a sua vida é tentar manter a casa organizada. E isso estava sendo um dos problemas para mim durante os últimos anos, por conta do trabalho, e não só o trabalho, mas em questão de organizar mesmo, de conciliar trabalho, vida, casa, casamento, tudo. Então tava sendo uma dificuldade para mim. Então eu decidi que para esse ano de 2023, uma das coisas assim que eu quero tentar manter é a casa organizada. E parece isso uma meta idiota, uma meta muito besta, mas eu sinto, vou dar um exemplo, que quando, por exemplo, eu preciso estudar e eu vou sentar num lugar para estudar onde tudo à minha volta tá bagunçado, eu sinto que eu não tô estudando direito, que eu não tô conseguindo prestar atenção direito. Eu não sei se isso tem algum porquê, mas eu sinto que normalmente quando eu tô num ambiente organizado, propício para estudar, por exemplo, eu consigo focar melhor no estudo. Então, por isso que eu já comecei falando pra vocês que dos meus objetivos, vamos dizer assim, de glow up, de melhora de vida para esse ano, é ser mais organizada nesse sentido, não só com a casa, mas principalmente a minha mente. Continuando então, para essa mudança de vida, de glow up, eu vou dar uma dica. Ai, não tô conseguindo abrir o primer. Vocês do que eu tenho feito em questão de estética para eu ter essa mudança assim positiva, né? Eu comprei esse primer Catherine Hill. Não sei se é bom, nunca tinha ouvido falar dessa marca, mas vamos testar. Então eu tenho feito já faz um tempinho, na verdade, não é de agora, mas vamos dizer, vai resultar nesse ano, que é o seguinte: eu, como vocês sabem, uso o aparelho aí um tempo já, e eu já contei aqui a minha história com o aparelho. Na verdade eu preciso atualizar porque teve mudanças, mas sobre o aparelho eu vou tirar ele esse ano, coloquei ano passado de novo, depois eu faço um vídeo só sobre isso explicando se vocês quiserem, mas eu vou tirar ele esse ano. Então em questão assim de aparência, isso é uma das coisas assim que mais vai me deixar feliz em concluir esse glow up esse ano, porque pra mim o sorriso é uma coisa muito importante, pra mim, tá? Sempre me importei muito com isso. Pra algumas pessoas isso é bobeira e besteira, é bobagem, mas pra mim isso é importante. Enfim, então eu vou retirar o aparelho esse ano. Falando em aparelho, eu acabei de lembrar que eu tenho que colocar a borrachinha do meu aparelho. Peraí.
Então eu lembrei que eu tinha que colocar uma borrachinha. Tanto que eu tô no processo final, vamos dizer assim, do tratamento. E aí, ontem, inclusive, né, fui fazer a manutenção e aí a doutora pediu pra usar as borrachinhas e é a primeira vez que eu tô usando as borrachinhas. Então, depois eu posso gravar um vídeo só sobre isso. Mas enfim, então eu tô muito feliz porque esse ano, 2026, eu concluo o tratamento do meu dente e aí finalmente, vamos dizer assim, eu vou conseguir finalizar assim o meu sorriso. E aí dentro da parte estética, né, assim, do glow up, porque não é só isso, tá, gente? Uma melhora assim de vida não é só estética, e eu vou falar mais pra frente aqui pra vocês nesse vídeo. Esse ano eu pretendo, coloquei uma meta de não cortar o cabelo. E assim, gente, essa é uma das metas mais difíceis pra mim, porque eu tô me segurando. Eu tô me segurando pra não cortar, porque eu, no meio do ano passado, eu havia descolorido o meu cabelo aqui embaixo. Vou colocar uma foto aqui pra vocês. E aí, essa descoloração resultou... Esse aqui é um blush que eu comprei ontem também. Vou testar hoje. Achei a cor dele muito bonita. E assim, resultou num cabelo bem ressecadinho. Então a parte aqui de baixo do meu cabelo, ela tá bem porosa. Eu tô cuidando bastante, tô passando bastante óleo e tal. Quero voltar a fazer o cronograma capilar. Isso é uma das coisas que eu pretendo fazer. Mas eu coloquei essa meta aqui de eu não cortar o cabelo esse ano. Então tá sendo muito difícil pra mim, porque eu me acostumei a cortar cabelo. Já fazem quase 6 anos, 5 anos mais ou menos, que eu mantenho o cabelo de curto pra médio. Aqui na verdade já é longo, né? Mas médio, que não passa daqui. Então assim, tá sendo difícil pra mim, mas eu quero tentar, porque já faz um bom tempo que eu não deixo meu cabelo crescer. Acho que a última vez assim que eu deixei crescer um pouquinho mais, que passou, que chegou aqui quase perto do peito, foi na pandemia, mas foi o máximo. Depois disso eu já cortei de novo. Então eu coloquei essa meta pra mim. Então eu quero me ver de novo de cabelo longo, e eu não sei se isso vai ser bom ou ruim, eu acho que não vai ser ruim, mas é um objetivo que eu coloquei pra mim esse ano. Então, dentro disso, né, eu já tenho o cabelo, não quero mudar a cor, porque durante esses últimos 3 anos também mexi bastante na cor dele, fiquei ruiva, fiz mechas rosa, voltei pro castanho, fiquei ruiva de novo. Então, não quero mexer na cor do cabelo em si, quero tentar deixar ele natural esse ano. E vamos ver esse processo como vai ser, né, se eu vou conseguir fazer isso esse ano. Fora isso, cabelo, né, dente, eu também não pretendo realizar extensão de cílios esse ano, pretendo ficar com meus cílios normal. E isso na verdade não é nem uma promessa e nem assim uma meta muito grande, claro, dependendo se eu falar não, quero fazer, eu poderei fazer, mas eu não, por enquanto eu não quero fazer, eu quero tentar assim esse ano ser o mais, vamos dizer, minimalista possível em questão da minha aparência. Então, gente, eu vim agora aqui de frente à janela pra continuar o vídeo com vocês. E aí, falando então sobre os 2 procedimentos que eu fiz no ano passado, no finalzinho do ano passado, em dezembro. Eu fiz o Botox e o preenchimento com ácido. Então, na verdade é um procedimento, no caso do Botox, preventivo, né? Pode-se começar a fazer a partir dos 23, 20 anos, eu acredito. E eu fiz no dentista, né? Onde eu faço todo o tratamento do meu aparelho e tal. E eu fiz com a doutora Giovana e em parceria com a doutora Kelly, que é a dona do consultório, né? E no caso foi muito legal, elas me explicaram tudo, enfim. E eu gostei bastante do resultado. Não cheguei a colocar todo o Botox na testa, porque eu não preciso, como eu falei, é preventivo.
Então é pouquíssima quantidade só para realmente não forçar ali acho que é o músculo, né? Então quando eu faço assim, a minha testa não franze tanto. Marca ainda um pouquinho quando eu faço cara de brava, mas eu também pedi para deixar. Pude retocar e aplicar mais, mas eu pedi para não aplicar mais, para ficar também natural e também para eu ter expressão. Eu não quero ficar aquela pessoa sem expressão. Então foi isso. E no caso a boca, acho que dá pra perceber, mas eu descobri uma coisa, que o meu lábio superior é menor do que o de baixo. Quer dizer, é maior, que ele é maior do que o de baixo. E eu nunca tinha parado pra pensar nisso, e eu sempre achei que, na verdade, o de baixo era muito maior. Mas aí a gente só colocou um pouquinho mais embaixo pra alinhar com o de cima. Então ficou bem natural. E não pretendo colocar mais, assim tá ótimo. E em questão de aparência foi mais isso. Então, para manter esse glow up de 2026, vamos dizer assim, eu fiz esses 2 procedimentos. Então, temos aí o cabelo, que eu pretendo deixar crescer, o aparelho que eu vou tirar, o procedimento que eu fiz. E aí, dentro ainda dessa melhoria para esse ano, tem algumas outras metas que eu coloquei, e dentro delas tá a academia, e a academia já puxa outras coisas também. Então, no caso, já faz 1 ano e 4, 5 meses que eu treino assim certinho, que eu não falto e tal. E eu tô muito feliz porque esse ano basicamente é continuar tudo que eu já tenho feito durante esse 1 ano. Então, a academia foi uma das coisas assim que mais me ajudou a melhorar. Já uma melhoria pro ano passado, então vai continuar me ajudando bastante nesse ano. E no caso, continuar então treinando como eu venho treinando. E aí a academia ela já puxa outras coisas, e dentro delas a alimentação. Em setembro do ano passado eu comecei a passar com a nutricionista, então isso também já foi uma melhoria do ano passado para esse. E em 3 meses eu já consegui diminuir o meu percentual de gordura. Foi pouco, mas já consegui, foi 1 quilo só. Mas 1 quilo de gordura pra ganhar 1 quilo de massa, gente, suado, hein? É trabalhoso. Então, eu tô muito feliz que eu tô nessa caminhada aí. E esse ano eu quero tentar manter a dieta, que pra mim é a coisa assim mais difícil no meu dia a dia por conta do trabalho. E esse ano eu já comecei a montar as marmitinhas pra tentar deixar mais organizado também. E por isso que no começo do vídeo eu falei pra vocês que aí entra a questão organização. Então, pra você ter uma melhora, um glow up, vamos dizer assim, no seu ano, você precisa ter organização. Então, isso é uma das coisas que eu coloquei na minha cabeça, que eu preciso ser organizada. Se eu for organizada, todas as áreas da minha vida vão fluir e vão ser organizadas. Então, até mesmo dos treinos e da alimentação, eu preciso de organização. Dentro agora dessa questão, a gente não pode deixar de falar do mental, né? Porque não é o glow up, ele não deve ser só o estético, a aparência e a beleza, né? E aí eu pensei, eu preciso mudar alguma coisa no meu intelectual, eu preciso inovar, melhorar. Ano passado eu já iniciei assim uma mentalidade de preciso estudar mais um pouco alguma coisa, preciso ler um pouco mais. E eu vou falar a verdade, ano passado foi um ano bem difícil para mim, principalmente profissional, e isso mexeu com muitas áreas da minha vida, sabe? Então, por exemplo, a faculdade que eu tava cursando, eu não cursei ela. Então eu peguei DP o ano inteiro, porque eu não tinha trancado o curso, e eu me ferrei pra caracas. Então decidi que esse ano vou ser organizada e vou estudar bonitinho. Eu já tô no 8º período, então falta pouco assim pra eu finalizar o curso. E finalizando o curso, provavelmente vou começar a estudar outra coisa aqui também, aí eu vou pensar certinho sobre o que fazer.
Dentro do assunto, então, intelectual, melhora de intelecto mental, esse ano eu decidi que eu vou voltar a estudar japonês, e lá para 2016 a 2018 eu estudei um pouco de japonês. Para quem não sabe, a minha bachan, minha avó, ela era sensei e ela deixou muito material, né? E infelizmente ela faleceu e eu não tive a oportunidade de aprender japonês com ela. E aí isso foi uma das coisas que na época, quando eu comecei a estudar, eu coloquei na minha cabeça: eu vou aprender japonês porque, né, eu tenho ascendência, não sei falar nada japonês, como assim? E coloquei na minha cabeça que ia aprender. E nessa época que eu comecei a aprender, eu cheguei a estudar um pouco de katakana, aprendi o hiragana, só que aí chegou na parte do katakana, de fato, eu achei muito difícil e eu meio que desisti, abri mão, sabe? E aí esse ano eu voltei assim com esse pensamento, falei: não, eu preciso aprender um novo idioma. Eu não queria aprender assim inglês, sabe? Eu acho que é legal, pretendo um dia falar inglês, mas eu falei: não, eu quero saber o idioma das minhas origens, sabe? Eu tenho ascendência, então por que não estudar um pouco sobre essa minha origem? Então eu voltei a estudar japonês, comprei um cursinho. Ele é bem simplesinho, mas eu tô gostando. Por enquanto, eu tô bem no começo. Revisei já os hiragana que eu já sei. Então, agora eu preciso, de fato, aprender o katakana, que isso eu preciso aprender, que eu não aprendi. E aí, se vocês quiserem, eu também vou mostrando aí pra vocês minhas rotinas de estudo, porque tô tentando estudar todos os dias pra aprender de fato. Dentro dessa parte intelectual já entra também a diminuição do uso de telas, porque eu preciso de organização novamente para ter esse tempo de estudo, de focar no estudo. Então, isso vai estar totalmente ligado à diminuição do uso de TikTok, do uso de Instagram e de outras redes sociais. Então, a minha meta esse ano é estudar japonês. Eu não digo falar, porque eu acho que um ano só para aprender assim, falar, não tem como. E aí eu vou mostrar aqui para vocês o livro também que eu comecei a ler. E esse livro aqui tá explodindo minha cabeça. É um livro muito, muito interessante, que ajuda você a entender como que a sua mente funciona. E, cara, eu ainda tô no começo, gente, olha isso. Eu tô bem no comecinho. Eu só li tudo isso aqui, ó. É pouco até, né? O livro é enorme. Mas só nesse começo que eu já li, assim, eu já fiquei... Meu Deus, que livro bom. E aí eu tô tentando adicionar esse hábito de leitura na minha vida, porque foi uma meta que eu coloquei pro ano passado e eu não consegui concluir. Eu só li, acho que um livro ano passado. Então, tipo assim, esse ano eu falei: não, eu preciso ler mais, me ajudar mais, até no meu vocabulário. E aí eu comecei a ler esse livro. Na verdade, eu já tava lendo um outro que é do Bill Churran, que foi o Juhei, meu marido, que falou pra eu ler. E eu tô lendo também, tô gostando bastante. Então, o hábito de leitura é uma coisa que eu tô tentando adicionar também. E é isso, assim, que eu coloquei assim de meta, de objetivo para esse ano de 2026. Bom, e para finalizar o vídeo, eu quero dizer para vocês que qualquer hábito novo que a gente tenta adicionar na nossa vida, né? Qualquer objetivo que a gente fala: eu quero conseguir isso esse ano, eu quero isso para melhorar esse ano. É importante lembrar que a gente precisa de constância e de paciência, porque eu vou dar o exemplo da academia para vocês. Muita gente não consegue ficar na academia por um bom tempo, faz 3 meses e para, faz 5 meses e para, faz 1 ano, enfim. Eu comecei a fazer academia e no começo que eu comecei a fazer academia, por exemplo, eu ia apenas 3 dias da semana. Eu não ia 5 dias, eu também não treinava muito pesado. Ia apenas 3 vezes porque era o tempo que eu conseguia dispor para essa atividade. Depois foi passando 5 meses, 6 meses, aí sim eu fui adicionando mais tempo, então eu conseguia ficar de 1 a 2 horas na academia, conseguia
colocar um pouco mais de energia nesse trabalho, né? Treinar um pouco mais pesado. E também aumentar os dias da semana. Então, de 3 foi para 4, de 4 foi para 5. Às vezes treinava no sábado, às vezes não. E uma das coisas que eu acho que é a mais importante, que me ajudou a me manter firme em não faltar, em conseguir aí completar um ano de treino, foi, claro, a espera do resultado, que eu acho que é isso que todo mundo quer ver, mas também foi o processo de ir de pouquinho em pouquinho, porque no começo a gente quer tudo muito rápido, a gente quer resultado rápido, e não só em questão de resultado, mas a gente é muito imediatista, né? A gente tá numa sociedade imediatista. E esse é o problema, porque a gente não consegue ter paciência em esperar as coisas, em confiar no processo. Então, não só a academia, mas tudo, né, é um processo. Então, por exemplo, vou dizer isso para o japonês. Eu quero aprender japonês, eu quero falar, quero ler, mas eu não posso ser imediatista e achar que, por exemplo, com 3 meses, com 6 meses, eu já vou ser craque em japonês. Não vou ser. É um processo. Eu preciso ter paciência de entender que eu vou demorar, que é um pouquinho aprendendo para depois conseguir pensar nas frases e depois conseguir falar e escrever, enfim. Então é um processo, e eu acho que até mesmo eu falo isso pra mim, gente, porque no momento a partir do momento que eu colocar assim, quero ler mais, como que eu vou criar esse hábito de leitura? Lendo 10 minutinhos todo dia, lendo 15 minutos, 20 minutos, e vai aumentando até que chega um momento que você cria o hábito de ler todos os dias. Então, para ter esse glow up, essa melhora de vida nesse ano, eu acho, essa é a minha dica para mim e para vocês, tenha paciência e comece aos pouquinhos. De pouquinho em pouquinho a gente vai chegar no resultado que a gente quer. E é isso que eu tenho para falar no vídeo de hoje para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo.